Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o professor e pastor Leandro Monteiro. Nós estamos aqui dando início ao nosso primeiro episódio do podcast Reflexões Teológicas. Então quero fazer um convite a você que tem um desejo, um anseio de aprender acerca da palavra de Deus, de refletir acerca das Sagradas Escrituras, que você possa acessar aí a nossa página, né? Seguir a mesma, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos trabalhar ao longo desse tempo, ao longo desse período. Eu tenho plena certeza que vocês serão extremamente edificados por todos os debates, por todas as reflexões que nós vamos trabalhar aqui nessa mesa, ok? Nessa data nós estamos aqui com os convidados, a pastora Adriana e o pastor Roberto, né? São os meus pastores, presidem a minha vida como as suas ovelhas, então eu tenho uma honra imensa em poder recebê-los aqui, em poder inaugurar esse projeto com eles, né, sentados nessa mesa, lembrando que ambos foram pessoas que me instruíram na fé, aprendi e aprendo muito até hoje, como lidar com a fé, como lidar com a palavra, como caminhar com Deus. Lembro-me de que quando comecei a caminhar dentro do estudo teológico, admirava muito vendo o pastor Roberto dando aula na escola bíblica dominical e costumo dizer por onde passo que tudo que sei na arte da didática, do ensino, aprendi ouvindo e vendo o pastor Carlos Roberto ministrando as suas aulas. Nessa data, nós vamos trazer um tema muito complexo, muito difícil, principalmente para nós que somos pastores. O tema desse nosso primeiro episódio está condicionado às dificuldades enfrentadas no exercício do ministério pastoral. Nós sabemos que o ministério pastoral não é lá esse mundo cor-de-rosa, né? Esse mundo que as pessoas pintam, esse mundo de paz que as pessoas acham que é. O ministério pastoral é um ministério forjado dentro de muitos desafios, de muitas situações que colocam o líder religioso dentro de uma saia justa, onde ele precisa entrar constantemente em muitos conflitos internos. Para que vocês possam ter uma noção, foi feita uma pesquisa nos últimos anos e dentro dessa pesquisa, uma das funções, né, um dos exercícios que são mais negados, desqualificados pela sociedade, em primeiro lugar estão os políticos, em segundo lugar estão os policiais e em terceiro lugar estão os pastores, os líderes religiosos. Então você consegue compreender como é difícil você exercer o ministério pastoral dentro desse tempo, dentro dessa sociedade em que nós estamos inseridos. Mas vamos ouvir um pouco melhor os pastores que aqui estão. Quero apresentar a pastora Adriana Souza. Pastora, fala um pouco da senhora, de onde a senhora veio, como é que tem sido forjado o seu ministério. Se apresente para o nosso público. Então, meu nome é Adriana Souza, estou pastora há 5 anos, mas sou serva de Deus há 30 anos. Começamos a nossa caminhada juntos, né? Temos diferenças de tempo de conversão de apenas um dia. E estamos juntos aí. Hoje eu o auxilio ali no Ministério Pisão e Mesquita. Sou mãe de 2 filhos, sou vó de uma netinha linda. Procuro ter como base o meu ministério o discipulado e o aconselhamento a mulheres. E busco, tá sempre aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Verdade, verdade. E o pastor Carlos Roberto, se apresente um pouco para nós, para esse público, né? Amém. Quero desejar a todos a paz do Senhor.
Já fui quase que apresentado pela minha esposa. O que tenho para dizer é que amo a palavra do Senhor. Em todos esses 30 anos de evangelho, busco me dedicar a ela principalmente para o ensino da palavra do Senhor, o ensino, como a gente costuma dizer, raiz, dentro das Escrituras, com princípios bíblicos, né? Sou pastor desde 2004, 2005. Auxiliei, trabalhei muito com jovens, né? Na área de ensino, escola dominical. E há 10 anos estamos ali, à frente de um ministério. Como eu gosto de lembrar sempre, um pastor amigo, na véspera da inauguração da Pison Mesquita, ele disse para mim: a partir de amanhã, você vai viver as emoções, os sentimentos do pastor presidente. E tenho vivido ele há 10 anos. E não é nada fácil, né, pastor? Eu gostaria de deixar um texto aqui, como parte introdutória desse nosso diálogo, e o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28, que diz o seguinte: cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O texto tem relevância aqui, pastor Adriano e pastor Roberto, porque ele começa dizendo: cuidem de vós mesmos. Então o texto está deixando claro que não tem como nós nos dedicarmos somente às ovelhas se antes nós não dedicarmos também às nossas próprias vidas. E hoje nós vivemos um tempo onde os pastores, né, e aí eu enquadro tanto os pastores como as pastoras, eles estão vivendo um tempo onde tudo se encontra nas costas deles. Então é uma dificuldade porque ele tem que lidar com as suas próprias questões, tem que lidar com as questões também dos outros. Ele nunca tem tempo para poder fazer uma separação entre o que é urgente e o que é importante. De você perceber, tudo que vem de fora e que chega às mãos de um pastor é urgente. É um aniversário de alguém, é urgente. É uma visita em um hospital, é urgente. É um membro que não foi para o culto, é urgente. Mas a gente vai deixando as coisas que são importantes de lado, como a família, a saúde física, emocional, principalmente a saúde financeira, porque se o pastor prospera, ele rouba. Se o pastor não prospera, Deus não está com ele. Não tem unção, não é mesmo? Então, assim, hoje, você cuidar de outras pessoas significa que você primeiro precisa cuidar de si mesmo. Então, baseado nessa questão, eu quero perguntar aqui para o pastor Roberto, né? A primeira questão aqui que a gente quer trabalhar é: de que maneira, pastor, a pressão pelos resultados numéricos pode afetar a saúde espiritual e ministerial do pastor? Perguntamos isso porque hoje qualificamos a igreja de acordo com o número de membros que ela tem. Se a igreja está grande, ela é abençoada. Se a igreja tem poucos membros, Deus não está ali, ou o pastor não tem feito o trabalho da forma que deveria ser feito, está sem visão, né? Qual é a sua visão acerca desse tema? Então, pastor, como eu disse na minha apresentação, eu gosto muito de buscar uma direção, avaliar resultados à luz da Bíblia. Sim. E à luz da Bíblia eu fico em paz, porque o que o senhor falou é uma verdade. Os dias em que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos inseridos dentro dele, é um tempo de números. Sim. Tudo é resultado. Devido, talvez, a liberação tão grande de números através da internet, através de... Então,
A Bíblia, ela consegue me dar um conforto quando ela diz que foram chamados para 1.000, 10.000, 100, 10. E eu estava conversando isso com a Adriana e eu disse, graças a Deus. Porque dificilmente Deus responde para quantos tu foi chamado. Sim. Sim. Então a gente faz a obra, que venham 1.000, que venham 10.000, que venham 100.000, mas que os 10 sejam eficientes, que os 100 sejam um bom número para que não haja frustração. Sim. Eu fiz essa pergunta porque geralmente, e às vezes a gente acaba caindo nesse mesmo defeito, né? A gente passa na frente de algumas igrejas e a primeira coisa que nós olhamos é o número de cadeiras que estão ocupadas. E mesmo que intencionalmente venha à nossa mente, coitado do pastor. E eu já vivi isso, né? Então vamos lá. Vamos lá. Quando nós inauguramos a Pison, nós ganhamos 100 cadeiras da Pison Nilópolis. Na primeira semana não deu. Fui lá e pedi mais 50. Ele falou, essas 50 é emprestada. Falei, tá bom, 150. Não deu. O que eu fiz? Comprei mais 50. Isso 2, 3, 4 meses, 5 meses. Com 1 ano, eu chamei o conselho da igreja, nos reuni e falei, podemos doar 50 cadeiras para uma igreja? Por quê? Porque o que aconteceu? A expectativa que foi criada em mim, eu ainda não tinha vivido. Que uma igreja que não tem um nome tão tradicional, que parece que até hoje isso influi, Sim. Ela é uma igreja que ela causa curiosidade. Então, chegaram rápido 200 curiosos. Rápido chegou 200 curiosos. Até mais. Até mais. Até mais. Mas a curiosidade, quando ela é alcançada assim dentro da minha expectativa, eu tô muito curioso que quando eu chegar ali aquela igreja é assim. E quando chegar lá e ver que não é, aí a gente já doa até cadeira. Já doou até cadeira. E hoje existem até sistemas, né, para que você possa implementar dentro da igreja e com isso agarinhar pessoas /números. E aí parece que cada líder tem a responsabilidade de gerar uma determinada quantidade de líderes e uma outra quantidade de líderes a fim de proporcionar para aquela determinada congregação números. E, por vezes, líderes estão sendo assassinados por si mesmos, porque ainda não identificaram que o sistema que traz números não está preocupado com a capacidade que ele, pastor, ele, pessoa, tem de lidar com tamanha responsabilidade. E aí você observa muitos pastores pressionados, muitos pastores desorientados. E o confronto bíblico, né? A todo tempo. Se eu sou chamado para 100, como é que você vai lidar com 1.000? O meu sistema diz que eu sou de 1.000, mas Deus me chamou para 100. Como é que eu vou viver em paz com Deus? Ou como é que eu vou viver em paz com o meu sistema? Uma coisa é você se preparar, você se estruturar, você estudar, você se formar, você buscar experiências para liderar 100 e Deus te enviar 1.000. Sim. E aí outra coisa é o contrário. Tu tá ali naquela ansiedade, não, eu sou preparado, sou grandão para 1.000. Mas Deus te chamou para 100. Aí o montão tá se frustrando. Sim. E aí entra, pastora, na segunda parte que eu quero conversar com a senhora. Porque se a pessoa ela foi chamada por Deus para lidar com 100 e ela está tendo que lidar com 1.000, automaticamente ela vai sofrer uma pressão. Seja dos membros que ela está recebendo ali, seja dos que estão do lado de fora, porque você acaba tendo que dar uma resposta, né, para as pessoas que estão entrando dentro daquele lugar. E aí, quais são os principais desafios emocionais que esse pastor vai enfrentar dentro do exercício desse ministério? Não é pouca coisa não, hein, pastor? Não é não, né? Não é não. Os desafios emocionais, eles vêm assim numa trajetória que, se a gente não tiver a maturidade, a estrutura
emocional e estando ali ligadinho com Deus, alguns até têm adoecido, até Sim. adoece, porque o ministério ele é solitário, né? É você tá no meio de uma multidão, você tá cercado de pessoas, mas mesmo assim você ainda se sente sozinho. Porque é necessário ter ali aquele equilíbrio, você se cobra numa vigilância que, poxa, eu não posso demonstrar demais a Adriana natural, Sim, sim. né? Porque cobram de mim a demonstração da Adriana espiritual, mas dentro de mim também tem aquele conflito. Então, assim, é uma vida de busca de equilíbrio constante. Você tá chorando, você tá sofrendo, mas chegar o momento que você tem que engolir teu choro, pegar tua dor, botar no bolso para atender alguém, né? Sim. Para responder a questionamentos que são feitos. Então, se não tiver... Fizemos isso no feriado. Feriado agora, né? Que a gente foi dar um passeio. Eu dentro da piscina, com meu copinho de suco, com a rodelinha de limão, eu me sentindo, fui olhar pro telefone. O irmão do diácono faleceu. Falei, pô, quero ir embora. Quero ir lá. Acaba a sua paz na hora, né? Acaba. porque- Aquela alegria que estava tomando conta do ambiente. Sim. Parece que a parte mais fácil é pregar, é da escola dominical, dirigir o culto. Que é o que a gente gosta de fazer, né? É isso aí. Aí quer dizer, quando você se distancia, mesmo que seja para se resguardar fisicamente, saúde, emocional, com a família, algo que está ali dentro das funções pastoral acontece, parece que, poxa, é eu que tenho que estar lá. Quem dirige aquele caminhão lá sou eu. Sim. E às vezes as pessoas esquecem, tanto os membros quanto nós que somos pastores, que nós somos feitos de 3 maneiras, né? Somos um corpo, alma e espírito. Mas estão esquecendo, estão achando que a gente tem capa. Sim. Somos Corpo, alma, espírito e super-heróis, capa. né? E não é assim. Então, se nós não entendermos também que nós precisamos alimentar as 3 partes, não vai ser a outra parte que vai entender isso. Uhum. Eu entendo que, por exemplo, quando chega a má notícia e existe uma preocupação, vou embora e a paz acaba, é porque existe algum desequilíbrio entre essas 3 partes. Porque nós somos tão acostumados a alimentar o espiritual e achar que somos espirituais a todo tempo, que existem momentos que vem um abalo emocional. O salmista vai dizer... O que pareceu porque foi isso. O espírito precisava me dizer, cara, tu tá aí trabalhando a tua alma. O Leandro tá lá. E tu me ligou, né? Por acaso Sim. tu me ligou. Não, pastor, eu vou lá e tal. Eu vou fazer. Fica tranquilo, fica aí. E esse conflito... Interno, né? Só a gente entende. Só a gente entende. Pô, mas Só a gente certo. entende. Sim. Atos capítulo 6, pastor, quando começa aquela crise entre as viúvas, né, de um lado e as viúvas do outro, existia um grupo de viúvas que não estavam sendo assistidas da forma que elas gostariam de ser. E aí existe um grande burburinho naquele arraial, pastora. E aí esse burburinho vai ser conduzido até as mãos dos apóstolos e eles começam a analisar o cenário. Olha as possibilidades que os apóstolos tiveram. Vamos deixar esse povo para lá. O povo murmura. Deixa eles murmurando, estão reclamando de barriga cheia. Ou seja, os apóstolos poderiam não ligar para os questionamentos das viúvas. Eles não fizeram isso. O segundo ponto, eles poderiam sentar entre si, olhar um para o outro e falar assim, ó, tem muito trabalho e a gente está trabalhando pouco. Estamos acordando às 6 da manhã. Então vamos fazer o seguinte, vamos acordar às 4 e vamos dormir à meia-noite. Para quem sabe a gente dê conta. Eles também não fizeram isso. Qual foi a atitude dos apóstolos? Precisamos levantar outras pessoas Isso aí. para que a gente não fique sobrecarregado, né?
o nosso trabalho é a leitura da palavra e a aplicação dela. Levantem-se os diáconos, para que eles possam dar conta do serviço em excesso que está tendo no Arraial. E às vezes a gente não faz isso. A gente quer se sobrecarregar, dormir mais tarde, acordar mais cedo, né? Quando nós inauguramos ali a Pison, eu ainda trabalhava. E eu vivi essa sobrecarga emocional, que ela se transformou numa sobrecarga física, que eu tive problema de saúde. Eu fiquei 2 anos encostada pelo INSS por conta de problemas de coluna. Mas era assim, era uma pressão de responsabilidades que mãe, esposa, trabalhando fora, auxiliando meu marido no início de um ministério. Tava demais. Minhas mãos já não estavam mais cabendo. E não tem como dizer qual dessas era mais trabalhosa, porque todas elas exigem uma entrega muito intensa, né? Eu tinha como deixar de ser mãe? Não. Tinha como deixar de ser esposa? Dona de casa? Deixar de auxiliar ele? Não. Saí do trabalho. E Paulo, o apóstolo Paulo, eu tô até com isso aqui aberto aqui. O apóstolo Paulo, eu estava lendo essa semana sobre isso. Ele deixa uma frasezinha para Timóteo aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica-te. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E a gente vai ver claramente que Paulo vem falar isso aqui para Timóteo. Olha, se fortifica em Deus para que tu tome decisões corretas. Por quê? Porque lá atrás, antes de Paulo estar, foi o que os apóstolos fizeram. É bem verdade isso aí. Você vê que eles levantam Estevão. Sim. Estevão ia só servir a mesa. Estevão era maior do que a mesa. Exatamente. Estevão Moisés vai fazer isso lá atrás, segundo os conselhos de Jetro. E Estevão podia ter dito, sabe o quê? Vou não, rapaz. Sou maior do que a mesa. Isso aí. Deus me usa poderosamente. Mas não vou me reduzir. Ele vai e faz tudo que tem que ser feito. Exatamente. Então Tem uma frase de Jetro para Moisés que você vai morrer. Se você continuar assim, tu vai morrer. Vai morrer. E como a pastora disse, tem muitos morrendo. Tem. O salmista vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Ou seja, essa perturbação da alma estava trazendo algum problema físico para ele, como foi o caso que a senhora citou aqui. E isso não tem como fugir, não tem como evitar. A Bíblia diz que o espírito, ele está pronto. A nossa carne é que é fraca. E existe uma falta de compreensão desse termo carne, que geralmente aplicamos para o lado do pecado, e não é. A carne ali é a representatividade de tudo aquilo que foge à esfera do espiritual. Se o espírito já está pronto, logo eu não busco para alimentar o espírito. Eu busco para poder mortificar a carne. Então, quando eu não busco, o espírito é o mesmo. É a carne que se torna mais forte. E a carne traz danos, né? Te limitando, proporcionando enfermidade. A velha analogia dos 2 lobos que existem em nós, né? Todo dia de manhã eles acordam e começam a brigar. E ganha quem tá mais alimentado. E só que a gente entende, tem essa briga. A carne, a gente acha que a carne me leva para o pecado. Não, a carne me leva para o adoecimento. Né? O apóstolo Paulo vai dizer: não vos canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. E muita doença física tem raiz emocional. Sim. Raiz emocional, isso aí é fato. A pessoa chega no hospital e fala assim: o laudo não tem laudo para isso. Tem sim, é o seu emocional. A gente tem diabetes emocional. Como é que pode? Né? Os médicos costumam dizer que não, né? Mas eu falei pro médico, eu falei: doutor, então por que eu adquiri os sintomas e agora o seu laudo na pandemia, quando eu achei que a igreja ia fechar? Quando eu fiquei numa crise de dizer: e agora? O que faz? Eu não tenho coragem de receber dízimos. A igreja não tem coragem. As pessoas estão dentro de casa sem saber o que vem.
E eu falei para Deus, Deus, e a casa é tua. O Senhor mantém ela aberta, senão o Senhor pode até me matar, mas eu vou fechar. Sim. Sim. E Ainda dentro... que eu morra espiritualmente, porque, né, nenhum pastor quer fazer isso, mas o que eu vou fazer? Como é que vai lidar com essa Como situação? é que eu vou lidar com essa situação? E lidar com isso, pastor, é muito complicado. Porque as pessoas, elas são muito habilidosas em criticar. Não é isso? Elas não são habilidosas em encontrar meios para ajudar. Mas habilidade para criticar, elas possuem. Então, se você tem um abalo emocional, elas criticam. Se lhe falta, por vezes, tempo para ministrar uma palavra da forma que se gostaria, esses dias até nós estávamos conversando sobre o tema, como seria bom se tivesse mais tempo para poder estudar a palavra, meditar num texto sagrado, e às vezes a gente está naquela correria de sustentar a casa, sustentar a família, e de ter que ir para o altar pregar, né? Não é que nós fazemos com desleixo, mas é que não faz da forma que gostaríamos de fazer, né? No início da minha caminhada, eu frequentei alguns lugares, né? Ia uns cultos, lembro até hoje, era às terça-feira, que o pastor, ele só aparecia no altar na hora de pregar. Havia uma porta no fundo do altar, o culto todo rolando, a hora de pregar ele vinha. Aí eu perguntei, né? Pastor não cultua? Ele falou, não, ele já está cultuando desde meio-dia. Ele chega aqui meio-dia, se tranca lá dentro, e ele sabe o momento dele sair e vir me pregar a palavra. E era algo sobrenatural. Sobrenatural. E como é que faz, pastor Roberto, para poder lidar biblicamente, tá, com as críticas constantes e oposição dentro da própria igreja? Como é que faz para lidar com esse tema? Porque sabemos que criticar o povo sabe, ajudar não querem, não é que não sabem, não querem, né? E como é que um pastor pode lidar biblicamente com as críticas constantes, com oposições dentro da própria comunidade? Quando você pergunta biblicamente, eu já pensei logo aqui, a terra não abre mais, né? A terra não abre mais, então não dá para ser Moisés. Não dá. Vamos ser Neemias, né? Olha, não tô te dando ouvido. Não tô te dando ouvido. Por quê? O pastor não ouve ninguém? Não, porque existe uma direção que Deus deu que ela não pode ser julgada, ela não pode ser condenada se ela ainda está em processo. Neemias diz o quê? Eu tô fazendo uma grande obra, não vou descer não. Ó, tu pode até falar, e vai falando aí, mas pega uma enxada aí, vamos virar um concreto aqui. Aí eu te ouço. Entendeu? Eu lembro que quando teve a chuva lá, que acabou com o altar, que nós fizemos um altar novo, aí botamos as duas televisões no lugar. Hoje eu fico olhando para elas e fico rindo. Porque eu quis usar os mesmos suportes, aí corta o gesso, chega para lá, chega para cá, quando na verdade podia ter deixado aquilo tudo para lá, no drywall, ter posicionado os suportes, ter encaixado elas ali. Mas o que me chama a atenção é que de vez em quando eu tô no culto, eu olho para lá e fico rindo. Porque alguém chegou e falou, pastor, aquela televisão ali, ela ficou meio tortinha. Sabe o que eu falei? Caramba, eu precisava de alguém aqui na hora para dizer, chega para cá, empurra para lá, desce. Pô, não tinha ninguém, mano, por isso ficou torto. Aí não tem como refutar. Isso aí, é isso aí. Não tem como refutar, né? No comecinho da história da caminhada de Saul, ele se fez de louco para não dar ouvido às críticas que o povo fazia contra ele, né? E tem dias e momentos que, se você for pastorear de acordo com a voz da ovelha, você acha que certamente vai faltar água. Você acha que Barnabé pega Paulo capim, novinho, né? E leva pra viagem missionária pra quê? Vamos pro campo, mano. Se tu ficar aqui dentro da igreja, tá arriscado eles te matar aqui. Sim, sim. A igreja de Jerusalém, Paulo é expulso de lá. O povo não queria ele lá dentro. Eles vão te matar aqui, entendeu? Então vamos pro campo, porque é muito fácil abrir janelas durante um culto, abrir janelas durante um evento, mas quando cai alguém lá de cima, é você que ele chama. Caiu. Sim. Né? O jovem caiu, tava lá no terceiro andar, tava acima de tudo. Primeiro andar a igreja
organização, segundo ano da igreja organismo, ele estava no terceiro, a igreja dele, a igreja da onde eu vejo tudo, da onde eu falo tudo, onde eu opino tudo. Que se fosse e daqui a pouco, do nada, eu durmo. Dorme. Cai. Aí quem chama? Se Paulo não desce, quem caiu não sobe. É isso aí. Né? Então, essas críticas, por vezes, faz com que o líder se sinta tão pressionado, e a Bíblia nos apresenta vários desafios como estes, né? Você vê Moisés ferindo a rocha por conta da pressão que o povo exerce em suas costas, simplesmente porque no trânsito de um lugar para o outro, a água não era aquela que eles queriam beber. Quebrando as tábuas da lei. Quebrando as tábuas da lei, devido à pressão que exerceram sobre Arão. Isso aí. Você vê Saul se perdendo por conta da pressão que ele estava vivendo diante da proximidade dos seus inimigos e acaba fazendo o que não foi chamado para fazer. Então você consegue observar que a todo tempo a pressão ela acaba proporcionando ações que não são ações equilibradas. E são poucos que sabem lidar. Como você disse, biblicamente, a gente vê Davi. Os historiadores dizem que quando Absalão com seus homens caçava ele no meio do mato, dizem que ele estava deitado louvando ao Senhor e os soldados deles diziam: rei, que isso, rei? Eles vão nos achar. Mas a voz de Davi ecoava diversos lugares, eles não sabiam da onde vinha. Então é isso aí, louvar a Deus, é continuar fazendo. Não é que a gente seja soberano, não é que a gente seja irrepreensível, não é que a gente saiba tudo, mas não. Você quer ouvir? Faz igual essa semana, eu tive que ouvir. Tinha alguém no meu lado, em cima do telhado da igreja, para trocar uma telha. Eu não vou ouvir ele? Sim. Não vou ouvir? Devia estar uns 50 graus lá em cima. Meu irmão, o que ele falar é porque eu quero descer logo, vô. Quero acabar, ele sabe mais do que eu. Sim. E se para nós que somos homens, né, exercer esse ministério pastoral é uma pressão muito grande, imagine para as mulheres, né? E aí eu transfiro essa pergunta para a senhora, pastora. Como é que a senhora lida, né, com preconceito, com questionamento da legitimidade do ministério pastoral? Porque a todo tempo as pessoas não querem saber aonde a sua mão está no arado, nem do esforço que se faz para poder pastorear aquele povo, né? O que atura, o que escuta, às vezes calada, porque imagine se a senhora fosse falar tudo que sobe aqui, né? E aí tem que voltar, desce seco. Como é que lida com essa situação? Se já teve que lidar, se passou por alguma situação nessa sua caminhada que de repente deixou... Então, pastor, a gente escuta muito que a Bíblia não fala sobre pastoras, sobre o ministério pastoral de mulheres. E eu concordo, ela não fala. Mas Deus, ele nunca teve receio, meias palavras, de confiar em mulheres, de confiar, assim, funções importantíssimas. Funções... Ai, o café eu quero. Funções importantíssimas a mulheres. Você vê lá no Antigo Testamento, quem vem logo à nossa mente? Débora. Débora foi uma juíza, governou um povo. O Novo Testamento, tu vai achar Lídia, uma peça fundamental na implantação das igrejas. Sim. Né? Sim. E quem foram as primeiras pessoas a dizer, ele ressuscitou? Foram as mulheres. Então, assim, Deus sempre confiou às mulheres. Então, não dá para desmerecer o trabalho das mulheres. Não dá para desmerecer. Hoje, como eu falei no início, eu auxilio o ministério do meu marido. Mas eu tenho responsabilidades pastorais que só cabe a mim. Sim. Que só cabe a mim. Até porque, pastora, o maior número de pessoas que se encontram dentro da igreja não são de homens. São de mulheres. E é a responsabilidade das mulheres alcançar os seus maridos. E vamos ser sinceros, pastor?
elas são mais problemáticas do que os homens. E eu já fiz gabinetes de eu dizer assim, olha só, eu sei que você precisa falar mais. Eu posso chamar minha esposa, que é mulher como você, e você conversar com ela, e eu saio? E a pessoa depois vir e dizer, poxa, ainda bem que a senhora está aqui, eu estava sem graça de falar com o pastor. E é o que eu digo, eu aprendi, pastor, a respeitar o ministério feminino, por quê? Nos convertemos num ponto de pregação que quem dirigia... Uma mulher. Uma mulher. Uma discipuladora que não tinha medo de falar o que tivesse que falar para o homem que fosse, da onde a gente vinha, qual tivesse sido o nosso passado, que a gente tinha feito. E ela falava mesmo, vai pro inferno. Aqui não é lugar de ficar desse jeito. Ela queria que houvesse conversão legítima. Assim vocês não vão chegar a lugar nenhum. E depois eu fui ler, né? Eu conheci Susana Wesley. Não é isso? A mãe de John Wesley? Sim. Ninguém via, né? Orava 1 hora por dia com o filho. Quantos então, ela assim, tinha? 8. Pastor, então assim, eu vejo que não tem como ter debate sobre isso. O que tem que ter é testemunho. O nosso dia a dia tem que ter testemunho. É a gente legitimar o nosso chamado com frutos. Sim. A gente ali, selar o nosso chamado vendo outras mulheres crescerem, vendo outras mulheres ocuparem lugar na casa do Senhor, na obra do Senhor. A gente vê outras mulheres assumindo suas responsabilidades, abrindo mão do medo, né? Que hoje também a gente lida muito com isso, que mulheres que negam o seu chamado, que se diminui, que acho que por ser mulheres não são capazes de fazer tal coisa. E assim, o meu papel hoje é legitimizar o meu chamado com o meu testemunho. O que a senhora falou, um termo, né? A senhora usou de legitimar, né? E às vezes as pessoas, elas querem tirar a legitimidade da pessoa. Seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Eu sei que não se enquadra dentro dessa questão de sexo, mas assim, o apóstolo Paulo, ele sofreu isso em um determinado momento da sua caminhada, porque queriam tirar dele a legitimidade do seu apostolado. A gente sabe, né, teologicamente, que para você ser um apóstolo, você precisava ter sido levantado pelo próprio Cristo ou ter uma carta por aqueles que foram levantados. Paulo não tem nenhuma dessas duas características. Com ele. Ele tem uma experiência, né, que ele viveu e que ninguém rouba dele. E aí ele chega para a igreja de Corinto e fala assim, olha, eu não tenho uma carta, eu não tenho como provar a minha legitimidade da forma que vocês querem que eu prove. Mas eu tenho algo que é muito maior. O quê? Vocês são os frutos do meu apostolado. A legitimidade que eu preciso para dizer que eu sou quem eu sou são os frutos que eu tenho dado. Isso aí. E no caso das mulheres, é exatamente a mesma questão. O que prova? Os frutos. São as pessoas que a senhora já levantou, das mãos que a senhora já estendeu, né, das casas que já visitou, o auxílio que a senhora prestou. Porque quando se fala de auxiliar, fala-se de alguém que tem força dupla. Uma para si e a outra para ofertar para o outro. Né? Eu não sei se a minha fala vai ser a correta, o pastor que me corrija, mas a ovelha que a senhora tem, que dá mais trabalho, é o seu pastor. Porque se você auxilia ele, a senhora acaba sendo a pastora dele. Não é? E isso aí também, isso entra num ponto em que algumas pessoas também parece que não conseguem alcançar isso. Elas não conseguem ver que somos pastores, mas que nós também somos ovelha. Sim. Nós também somos ovelha. Nós também somos cuidados, nós também somos disciplinados, nós também somos ensinados, né? Nós também temos a nossa orelha puxada. O tempo todo.
Entendeu? Às vezes a gente quer tomar uma atitude pela nossa própria vontade, pelo nosso eu, dar uma resposta, mas o nosso pastor diz, bota o pé no freio, não é bem assim. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Nós também somos pastoreados. Sim, sim. Entendeu? A pastora tem na Bíblia. Quanta coisa tem na nossa boca que a gente sabe que é bíblico, mas que não tem escrito, Tem escrito. na Bíblia. Um termo que não tem. Né? Então, o que vale são os frutos. Então, o que legitima não é quem fala, né? É. E geralmente quem fala, um dia comeu do fruto da sua árvore. Geralmente quem te critica, um dia foi alimentado pelos frutos que a árvore, que é você, já deu para eles. E essa árvore cresceu também com testemunhos de alguém. Então, assim, eu sempre... Foi semente de alguém, se tornou Foi semente fruto. de alguém que se tornou Isso aí. fruto. Eu não gosto- E que hoje está gerando novas Outros sementes. frutos. Eu não semente. gosto muito de Perfeito. usar o termo, uma nomenclatura, o termo, não sei como é que a gente fala, sobre algo que acontece no Evangelho hoje, o pastor como pai, tem um nome que eles falam, né? Paternidade. Paternidade. Tá. Mas, dentro desse termo, existe uma frase que a gente escuta toda hora aí, que ela é uma verdade. Meu irmão, um pai de verdade, um pastor de verdade, ele é o único camarada que ele roga a Deus para que você cresça mais do que ele. Mais do que ele. Sim. Irmão, eu brinco com isso, mas é uma verdade mesmo. E não vejo a hora de eu ficar lá sentadinho e todo mundo fazendo tudo e falar: vem aqui, coroa, dá a bênção apostólica aqui. Pô, tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Sim. Por quê? Porque eu vou saber que, como árvore, eu dei fruto. E se eu tô vendo o pomar florescer dentro de uma óptica assim. Como é que eu vou dizer? Sem soberba, eu sou o canal, meu irmão. Isso Eu aí. adubei a terra, eu Você é a botei fonte. estrume, eu fui buscar estrume, eu coloquei a mão no estrume, eu cavei o buraco, eu joguei semente, eu reguei, eu tirei da chuva quando era muita chuva. E agora, vamos deixar... Tu vê aqui Paulo. Paulo fala para Timóteo, fortifica-te pela graça, mas ele diz, mas vem aqui, tá? Eu estava analisando aqui a distância onde Timóteo estava e que Paulo manda ele ir. Mas primeiro ele manda o cara se fortificar, senão que se bobear... Timóteo estava passando seus problemas pessoais, que ele disse, trata de si, se levanta, vive bem, vive em paz, faz o teu, mas não para, não vem aqui. Vem aqui. Deixa eu pegar isso aí. Os nossos problemas pessoais, a gente hoje consegue entender isso, né? Que quando o problema tá acontecendo, a gente está no meio do olho do furacão, a gente não entende. Mas com o passar do tempo a gente vê que é Deus nos forjando. Deus nos dando experiência. Pastor, não é uma, não é duas, não são 3 situações as quais eu pessoalmente ou nós como casal já vivemos no passado, que parece que Deus pegou assim uma pessoa passando pela mesma situação e colocou sentado na nossa frente e a gente tendo que dar uma resposta. Aí na hora o Espírito Santo assim, tá lembrado daquele dia? Tá lembrado daquela Como é que tu ia situação? ficar agora aí? Tu ia falar o que? Poxa, isso aí eu Não sei. não sei não. Pastor, e às vezes situações terríveis, mas que se a gente não tivesse passado, a gente não saberia responder, ou então iria responder baseado em livros, baseado em experiências dos outros. Na teoria. Na Baseado no teoria. pregador da internet. Baseado nos pregadores da internet. O que o pregador... Fala aí. Qual é o jargão do pregador da internet? Não é o jargão do pregador da internet, que hoje eu tava Até lá. porque a gente tá na internet. É isso aí. Que hoje em dia as pessoas, pastor, eles têm buscado muita respostas, né? Em pregações no YouTube, em cortes no Instagram, e ali eles baseiam, fazem aquele comparativo. Pô, o meu pastor tem que ser assim, o meu pastor não fala assim. Por quê? Porque quando ele encontra um corte ou uma pregação que massageia o seu ego,
que vem de encontro, ó, a linha de pensamento que ele está querendo montar, que é contrária à verdade bíblica, que é contrária à doutrina da tua igreja, que é contrária aos costumes que o teu pastor te apresenta, ele nem curte. Sim. Se é contrário, ele nem curte. Agora, quando vem... Não, acho que eu já me confundi. Quando vem massageando, quando Sim. vem de encontro, vem ali apoiando tudo aquilo que ele pensa, ele curte, ele comenta, ele compartilha, ele envia para os amigos. Mas quando é algo que traz confronto, passa batido, pastor. Passa batido. Porque o que ele quer é o quê? Ele quer fazer aquele comparativo entre o pregador de milhões de seguidores e o teu pastor real, da realidade. Entendeu? Aí começa a botar na balança. Só que é o pastor da vida real que acorda 3 horas da manhã com o telefone tocando para ir socorrer alguém. Sim. E não pode dizer não. Não pode dizer não. É o pastor da vida real que não dorme planejando como que vai resolver consertar uma telha, igual ele estava falando, antes do próximo culto. Porque tá pingando dentro da igreja. É o pastor da vida real, na verdade lá aí já é a pastora da vida real, que tem o seu carro, que só falta botar uma sirene em cima, que o seu carro parece mais uma ambulância. Chega na UPA, todo mundo já conhece. Ó, pastor, pastora, de novo aqui? Não, só tô de passagem, não, tô sempre trazendo alguém. Sempre trazendo alguém. Entendeu? Então, assim, pastor, o pregador de milhões, ele vai até falar o que você quer ouvir. Mas ele nunca vai segurar na tua mão na hora do sepultamento. Não vai. Não vai. Não vai. Não Nunca vai subir um monte Nunca. para poder orar por você. Não. Nunca vai estar debaixo de chuva, cumprindo o propósito de 30 dias. Jamais. Pela vida de alguém. Sempre chove. Nunca vai. Nunca vai descer enlameado. Tu bota de 7 dias chove, tu bota de 14 dias chove. Tu bota Nunca de vai, 21. pastor, por uma festinha, com a sua marmitinha pronta ali, ó, só com frutas e legumes, porque tá num propósito de Daniel. E Isso tá aí. rolando brigadeiro, churrasco, tá rolando tudo lá. Ô, Jesus. Ruim não é comer a fruta. Ruim é Não. não comer o brigadeiro. O ruim é não comer o brigadeiro que tá lá, aquela bandejona linda, o cheiro do churrasco entrando na alma. Exatamente. Entendeu? Nunca vão viver isso. E Mas- ninguém vai entender se você disser, ó, não posso ir. E isso porque eu aí. estou recluso num propósito de tantos dias, aonde eu estou me dedicando muito à oração, aonde eu estou me dedicando a um propósito específico, a um projeto. Não, meu irmão, tu tem que Não estar. vai. Não vai. É. E falando sobre esse tema, né, dos pregadores famosos que conseguem ali um determinado tipo de engajamento, nada contra aos pastores, né? Nada contra aquilo que eles realizam, que eles fazem. A forma é como os ouvintes eles consomem esse tipo de material, né? É como a pastora falou. Eles a todo tempo, eles vão selecionar uma mensagem de 1 hora, né? Oh. Para um tipo de mensagem que mais massageie o ego deles. E o problema disso tudo é que eles estabelecem esse corte como uma doutrina. Estabelece esse corte como uma responsabilidade que a igreja deveria ter com ele e não o tem. Uhum. Não é isso? Mas mal sabe ele que quem tá ali direcionando essa Sim. mensagem para ele recebendo para a vida dele, ele não está compromissado com ele. Ele está compromissado, às Com o vezes, engajamento. até com o engajamento, e eu vou mais além, pastor. Que vai lá nos números Eu vou mais da sua além. primeira pergunta. Qual a oferta Sim. que ele vai receber? Qual a oferta que ele Com a vai agenda receber? que ele vai manter. Com a agenda que ele vai manter, porque eu não vou entrar em nenhum dos assuntos específicos, como pecado, como fornicação, porque isso pode me causar um problema. Sim, sim. Então, ele Sim. está crente que o compromisso da palavra que está sendo ministrada naquele dia é com ele. E aí eu faço uma pergunta para o senhor, né? Quais os desafios, pautado nesse tema, né?
quais os desafios que o pastor, e aí se a pastora quiser participar dessa pergunta, pode participar também, vai enfrentar para manter essa fidelidade bíblica que a igreja exige, né, com o contexto do relativismo teológico. Obrigada, Porque o que o senhor percebe é o seguinte: se ele está pregando uma palavra em busca de engajamento, em busca da manutenção da sua agenda, em busca de fortalecer o seu nome, ele quer propagar não uma palavra, ele quer propagar o seu próprio nome. Não é isso? Porque muitas pessoas têm utilizado esse livro sagrado aqui não com o intuito de exaltar ao Senhor, mas têm utilizado o livro sagrado com a intenção de manter o seu próprio nome. Não é isso? De pé, manter a sua própria agenda cheia. Tem feito disso daqui um trabalho profissional. Então. É o profissionalismo do altar. Não é isso? Ele é um bom formador de sermão, mas é um péssimo pastor de ovelhas. Mas aí quando os problemas da vida real surgem... Ele não está ali para ajudar, né? É o tal do relativismo. E como é que o senhor faz para enfrentar esses desafios, manter uma pregação que o povo não quer ouvir? E isso fica nítido quando você está no altar, não é isso? Com a necessidade do que o povo quer ouvir. Porque o pastor é quem decide qual é a grama que está verde e saudável para a ovelha comer. Isso. E a ovelha quer sempre comer o hambúrguer com batata frita que ele consegue nos rios do Instagram. Então, pastor, eu particularmente, eu fico em paz com isso porque Deus me coloca em paz. Como assim? Existem períodos que eu só prego na igreja. E eu sinto que a minha mensagem é diferente, até da sua, entendeu? De outros que vêm de fora. E eu fico em paz por quê? Porque dentro desse período, antes que a frustração se aproxime, a comparação se aproxime, Deus me leva para pregar em outros lugares. Eu falo, Deus, eu preguei hoje aqui, parece que o teto ia voar, a tampa da chaleira ia voar, como eles dizem. Mas é uma mensagem que eu já preguei na minha igreja. E lá ficaram me olhando de cara feia. Então, o que eu entendo? Que o altar a qual você pastoreia, ele nunca pode ser um altar de experiência. Ele tem que ser um altar de princípio. Ele tem que ser um altar de princípio. Independente do que aconteça. Se você tem uma convicção e uma certeza que a tua palavra é bíblica, é Deus que te deu a revelação, que você não usa o altar para mandar indireta para ninguém, que primeiro aquela palavra ali fala contigo, que Deus passa uma semana como... Eu tenho pena dela, ela passa mal comigo. Para pregar domingo eu começo a falar... Eu não... por enigmas. A semana toda. Aí hoje eu tava com ela. Filha, a mesma candeia que acende para procurar a dracma, ela serve para ver a sujeira da casa e limpar a casa, né? Ela, filho, o negócio é o podcast hoje. Eu falei, não, mas é esse negócio que Deus está falando comigo. E uma outra coisa também que eu prezo muito, pastor, é a quem eu entrego o altar. O senhor mesmo é testemunha disso, né? Nós tivemos, né? Um não tá mais lá com a gente, 2 jovens na igreja que eles falavam isso. Tu não muda o platel. Tu sempre convida os mesmos caras para estar pregando aqui. É festa. Eu falei, primeiro, festa se faz com amigo. Então, mais um motivo para eles estarem presentes. E segundo, eu preciso saber a quem eu estou entregando a tua vida. O teu ouvido. O teu ouvido. E o interessante é que num desses 10 anos de aniversário, eu falei, tá bom, eu vou te dar, escolhe aí um pregador. Ele escolheu. Chamou, convidou, fez contato. E isso depois de se frustrar com uns 2, 3. Com relação a valores, com relação a dizer que não tinha vaga, porque tinha outra coisa para fazer. E ele escolheu. E quando chegou o dia, o camarada chegou, pregou. E eu falei, e aí, maneiro? Não. Eu falei, por que ele? O senhor sabe que eu acompanho ele, né? Eu falei,
E vi ele pregar isso umas 3 vezes em 3 lugares diferentes. Eu falei, claro, o compromisso dele é do altar. Sim. E deu certo no altar, ele crê que vai dar em outro como deu. Eu gostei da mensagem dele. Por quê? Porque eu não sigo ele, não tinha visto que ele já tinha pregado 3 vezes. Você que viu. Isso aí. Sim. Então, e a hoje, gente paga o preço, a gente jejua, a gente estuda, a gente prepara. certa feita a gente estava num culto lá na igreja, aí estava sentado lá da pastora, e era um pregador de fora, eu não o conhecia, e ele falando uma coisa ali, outra coisa lá, e o povo com as mãos estendidas, dando glória, e a pastora falou assim, e a gente estuda... Ficou uma semana ali. Consagra, né? E é isso. É isso. É a ovelha que, por vezes... Ovelha é bicho ruim. E olha que não tem garra, não tem veneno, tem e nem não. tem dente afiado. Imagina se tivesse, Se né? tiver, vai querer morder o pastor. E essa ideia do relativismo tem tomado conta dos nossos bancos, das nossas igrejas. E ela alcança ainda mais força pela ausência da frequência desse público dentro de uma escola bíblica dominical, dentro de um culto de ensino, dentro de um culto de oração, Discipulado. dentro de um discipulado, que é onde, de fato, o pastor tem a oportunidade de estar mais próxima da ovelha. Hoje, quando você analisa a vida do povo, a primeira coisa que essa pessoa ela procura fazer quando acorda não é o seu devocional. Não. É para saber quantas pessoas mandaram mensagens para ela enquanto ela dormia. O que aconteceu nas redes sociais enquanto ela dormia. Né? Então, pastor, antes de nós encerrarmos, pegando o gancho, desse relativismo, dessa palavra, dessa pregação que hoje as pessoas têm deixado tanto de lado, esse estudo bíblico, se tem uma coisa que me entristece, e acredito que o pastor Roberto compartilha dessa mesma ideia, e eu tenho esse pensamento, porque aprendi com ele, né? É muito desanimador quando você se depara com um público que não quer ler a palavra, que não quer estudar a palavra. Você tem que fazer apelos, né, emocionais para que essas pessoas participem de uma escola bíblica dominical. Sou professor de seminário e às vezes você passa um trabalho, a pessoa nem sequer entregou ele e você tem que, né, ficar igual o siri na lata para não reprovar o aluno, mas a vontade é de reprovar, né? Mas a senhora lançou uma literatura, né? Para quem não sabe, a pastora Adriana também é escritora, tá? Essa aqui é a literatura da pastora Adriana, tá ok? Mas ninguém melhor para falar dela do que a própria autora, né? Dessa literatura devocional, ao qual eu deixo aqui desde já a recomendação, tá bom? Depois você pode buscar lá vai estar na bio, tá bom? Do vídeo, e você pode clicar nesse link. Esse link vai te levar diretamente para a página da pastora Adriana, onde você vai ter a oportunidade de comprar essa literatura, de adquirir, de fazer esse investimento que eu digo para você, vale muito a pena, vale cada centavinho, porque foge desse relativismo, foge desse oba-oba. Mas eu quero deixar a pastora Adriana falar um pouco melhor dessa obra que Deus colocou nas mãos dela. Então, pastor, isso aqui é um devocional de apenas 30 dias. Que já foi até me passado um desafio de escrever mais 30. Que nasceu também de uma experiência minha. Que há muitos anos atrás, no início da minha caminhada, eu recebi uma palavra negativa. Eu recebi uma palavra de descrença com relação à minha caminhada, ao meu crescimento ministerial. Na verdade, eu escutei que eu não ia chegar a lugar nenhum. E, pastor, eu fiz dessa palavra uma verdade por muitos anos. Por muitos anos. Eu acreditei nessa palavra. E acreditando nessa palavra,
quando as oportunidades surgiam de somar na obra do Senhor, quando o Senhor fazia o meu coração arder para o chamado na obra dele, eu arrumava desculpas. Procrastinava, né? Mas eu procrastinava por quê? Porque eu tinha medo. Porque eu fazia daquela palavra, eu fazia ela ser mais valiosa do que as palavras que o Senhor tinha ao meu respeito. Então, esse devocional 30 dias sem desculpas, ele trata sobre isso. Eu tento, quando eu criei, eu fiz tentando ativar esse sentimento em mulheres. Ativar para que houvesse esse destravamento do medo. Pastor, nós temos hoje em dia, eu falo da nossa igreja, é o que eu falei agora há pouco. Eu gosto de falar de mim, eu gosto de falar das minhas experiências, então eu vou falar da minha igreja. Nós temos hoje mulheres com potencial altíssimo, que já poderiam estar liderando. Sim. Já poderiam estar formadas, mas que o medo de crescer, o medo de dar um passo de fé, não sei se por trauma, por frustração, ou se também ouviu uma palavra negativa como eu ouvi, se agarrou nela, e não avançam, pastor. Não avançam. Então, esse devocional, ele tem essa proposta: destravar mulheres e tirá-la do medo de crescer. Em um dos vídeos, a gente está tentando compartilhar, pastora, a imagem a tela da sua rede social aqui no telão, para que as pessoas possam te seguir. Porque em um dos vídeos que a senhora postou, falando sobre procrastinação, e a senhora tem falado muito disso nas mensagens que a senhora prega, né? Nas oportunidades que vai compartilhar ali no momento do ofertório. E eu tava com o meu livro para lançar desde 2020. E eu sempre procrastinando. Sempre encontrando uma barreira para poder... Uma desculpa. Esfarrapada. Para poder não colocar em prática. Deixa eu achar uma frase. E ouvindo um vídeo que a senhora postou nas suas redes sociais, eu falei assim, eu preciso me movimentar. Porque eu tô vendo o tempo passar, as pessoas evoluírem, e eu, com o potencial, ficando parado. Não é por culpa de ninguém, é por culpa minha. E aquela palavra me deu forças para poder colocar aquele livro em prática e editar e colocar ele para se movimentar. Então, por vezes, é necessário, né, nós obtermos determinado tipo de palavra de fora para que ela possa servir como um combustível. Olha só, na introdução do devocional, ele começa assim, ó. Pare de se enganar. Sua desculpa não sustenta mais o que Deus te chamou para fazer. Você sabe aonde está falhando. Agora é a hora de encarar e de mudar. Enquanto você adia, o propósito espera. Olha que forte. Olha que forte isso. Enquanto você adia, o propósito fica lá parado, te esperando. Sim. Porque Deus tem um propósito e ele vai cumprir, pastor. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos. O propósito de Deus, ele vai se cumprir na tua vida. Então, quem atrasa sou eu mesma. Sou eu quem atraso o cumprimento do propósito. Sou eu que atraso a minha chegada na promessa. Sou eu quem atraso. Como é que é a frase? Meu deserto dura o tempo da minha desobediência. Sim. Sim. O meu deserto vai durar o tempo da minha desobediência. Enquanto eu estiver desobedecendo, eu vou ficar andando em círculo. E o propósito vai estar lá me esperando. A promessa vai estar lá me esperando. Eu entendi isso agora. Por que demorei tanto tempo para poder lançar um projeto que já estava pronto há muito tempo? Isso aí. Ou seja, o meu deserto... dura o tempo da sua desobediência. Da minha desobediência. Então, assim, pastor, eu não estou dizendo que eu só venci esse medo quando eu escrevi o devocional. Não. Ele é fruto. Ele é fruto.
O medo já foi vencido lá atrás. A descrença na palavra negativa que eu recebi já foi vencida lá atrás. Mas eu ainda procrastinava esse outro chamado, esse outro propósito, que era de escrever. Por quê? Eu preciso ativar outras mulheres. Eu preciso testemunhar da minha experiência, que às vezes é o que ela está precisando ouvir. Entendeu? Às vezes ela está travada no mesmo ponto onde eu travei um dia. E não tem ninguém que lhe fale. Você consegue entender isso? Que existem pessoas lá fora que não sou eu, não é o pastor Roberto quem vai alcançar, mas é o Senhor? Sim. E que tem pessoas lá fora que não adianta ser o Senhor, não adianta ser o pastor Roberto, que vai lá, vai pregar, vai ensinar, vai instruir, mas não, é que é a responsabilidade minha, que o céu jogou essa responsabilidade sobre mim. Então é isso, tem pessoas que serão alcançadas através desse devocional e eu creio nisso, pastor. Eu creio nisso. É verdade. Pastor Roberto, queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, que está aqui na frente do senhor, e antes de terminar, o senhor deixasse uma palavra dos pastores que estão enfrentando aí os seus desafios, né? Que estão aí pensando em desistir, que estão enfrentando a pressão numérica, o relativismo da pregação da palavra. E como o senhor bem disse, né? Muitos estão tentando aí, pensando em desistir, assim como o senhor um dia também pensou. Que o senhor deixasse uma palavra breve para esses pastores. Então, pastor, eu acho que... Eu acho não, né? Porque quem acha não tem certeza. Eu penso que o homem, o ser, né, voltado para fazer a obra de Deus, voltado para buscar o Senhor, ele precisa ter umas certezas. Primeiro, ele não tem as mãos furadas. A igreja não é dele. O rebanho não é dele. Ele cuida daquilo que o Senhor entrega. Então, se ele faz bem feito, ele faz com amor, ele faz com mansidão, ele faz buscando uma direção do dono do rebanho, do dono da casa. E eu falo isso porque eu já tive experiências assim. Cheguei num lugar para pastorear uma vez que tinha campanha do aluguel. E eu disse, acaba com isso, gente. Tira isso. Se Deus não mover pessoas fiéis para resolver esse problema, ele vai ser despejado da casa que pertence a ele. Ele tem poder para fazer todas as coisas. E às vezes a gente esquece disso. Então muita frustração vem disso aí, de você esquecer que é ele que tem o poder, é ele que tem a autoridade, é ele que tem o domínio, e ele é o teu pastor. É como a gente ouviu aquela mensagem de Davi, o Senhor é o meu pastor. Então a gente tem ele pastoreando. Não nos falta nada, talvez a gente não sabe onde está, ainda não chegou até nós, ainda não sabe que precisa de nós. Às vezes tem ovelhas dentro da tua igreja que não sabe que precisa de você. Então, pede a Deus para fazer ela descobrir, pede a Deus para fazer ela ver isso. Pede a Deus para colocar na cabeça da ovelha que pastor não gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Pastor cuida. Seja pequenininho, seja ancião. Ele cuida da ovelha. Ele, às vezes, precisa também saber disso. Eu vou cuidar. Ovelha vai gerar e eu vou cuidar. E no demais, pastor, é confiar que, como a gente costuma dizer, né? Apostasia não é para quem está lá fora, é para quem está dentro. Exatamente. Porque apostasia não dá para ser para quem não tem fé. Se é se afastar da fé, é para quem está na fé. Ela está aí. Mas também vem um avivamento aí, que, como diz um amigo meu, o menorzinho vai ser no nível de Daniel, no nível de Amém. João Batista. Amém. Eu creio disso. Amém. Amém. Não por nós, mas pelo que está por vir em nós. Amém. Portões serão arrancados fácil, como Sansão fazia.
será fácil demais. Amém. E confiamos e aguardemos e vivemos hoje, como se ele fosse voltar hoje. Amém. Amém? Amém. Deus Pastora abençoe. Adriana, suas considerações finais. Tá mais calma, Nada? mais aliviada. Nada? A gente conseguiu pegar aqui as suas redes sociais. Então, enquanto a senhora estiver dando as suas considerações finais, vai estar aparecendo aqui na tela. As pessoas que quiserem seguir a pastora Adriana e lá na rede social dela, de repente você vai conseguir um pouco mais de facilidade para adquirir a literatura. Quais são as suas considerações finais, pastora Adriana? Então, pastor, num resumo de tudo isso que a gente conversou aqui nesse período, o que eu tenho para deixar, encerrando aqui, o nosso corpo e a nossa mente, eles são limitados, eles têm um limite. Então, se está cansado, descansa. Descansa. Porque senão uma hora a máquina pifa. Sim. Uma hora a gente vai ter que parar. Então, se cansou, descansa, que é para não ter que parar. Porque ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso, que nós não somos fonte de respostas, de cura, de soluções para todo mundo. Nós somos um canal. Um canal. A fonte é ele. E, infelizmente, nós vivemos um tempo que alguns pastores e pastoras querem tomar esse lugar, né, de fonte. E o que eu tenho a dizer é que para esses aí uma hora vai dar ruim. Amém. Uma hora vai dar ruim. Amém. Aqui, pastora, tá suas redes sociais, tá bom? Então, se você quiser adquirir a literatura da pastora Adriana, só seguir, tá bom? A rede que tá aqui. Ali tem o link, o link do livro tá na bio, tá bom? Então, se vocês quiserem adquirir a literatura, vale muito a pena, tá bom? Principalmente para você, mulher. É claro que a literatura não está condicionada somente para as mulheres, tá ok? Então, se você é marido, noivo, namorado, tá querendo conquistar aquela varoa lá na sua igreja, filho, filha, entra lá nas redes sociais da pastora Adriana, tá bom? Tem acesso ao link e adquira o quanto antes essa literatura, que eu tenho plena certeza que será a bênção para a vida de todos vocês. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio Reflexões Teológicas. Quero agradecer muito a senhora, pastora Adriana, ao senhor, pastor Roberto, tá? Deixa um abraço aqui para todas as ovelhas que o senhor e a senhora já pastorearam, as que pastoreiam e as que ainda vão pastorear, no nome de Jesus. Ai, ovelhinha boa. Uma ovelhinha boa, né? Uma ovelhinha mansinha, aquela da musiquinha Jesus. Que a gente canta para as crianças, né? Que Deus abençoe rica e abundantemente o ministério de vocês, que é onde vocês colocarem a planta dos pés, a palma das mãos, o Senhor venha fazer prosperar, tá bom? Renovar as forças, tanto na força física, na força espiritual e na força emocional. Quanto a vocês, quero agradecer a todos por ficarem até o final aqui conosco. Deus continue abençoando a todos vocês. E se não segue ainda o nosso canal e não acionaram aí o sininho da notificação, assim o faça, para que você possa ficar por dentro de tudo que nós estamos trabalhando aqui, debatendo, refletindo. Eu, pessoalmente, vou fazer questão de responder todos os comentários que vocês deixarem aí em nossa página. E até o nosso próximo episódio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz.